Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Quando você vai elaborar um orçamento, né? A coisa mais importante para você entender, pensar, é que o seu cliente ele tem necessidades específicas, né? Então, gente, a primeira coisa que você vai pensar é qual é o tipo de serviço que esse cliente quer. É fotografia de um evento? É um casamento? É uma festa de 15 anos? É uma fotografia de um espetáculo? Inclusive, gente, tem fotógrafos que trabalham especificamente com fotografia de espetáculo, ou seja, peças de teatro, dança, música, né? É um ensaio fotográfico que deve acontecer num estúdio, né? É uma fotografia para uma grande empresa, é um evento de uma grande empresa. Então, gente, tudo isso para quê? Para você entender qual é a dimensão, qual é a repercussão das fotos que você vai fazer. Por quê? Para você entender qual é a dimensão e a repercussão desse trabalho. Primeiro, qual é o tamanho dele, né? Segundo, para onde esse trabalho vai? São fotos que a pessoa vai guardar para ela, porque são recordações da família dela, de um evento, da festa dela? Ou são fotografias que vão para alguma mídia, que vão para um jornal, que vão ser distribuídas em um catálogo. Então, é muito importante você entender qual é o tipo de serviço. Quanto tempo vai durar a sessão de fotografia ou o evento? Ou seja, você precisa saber quanto tempo para saber quanto tempo você vai demorar para fazer o trabalho. Se você vai fazer um casamento, tem a igreja, depois tem a festa. Quanto tempo vai demorar isso? Se é a sessão fotográfica, quanto tempo essa sessão fotográfica vai levar? Outra coisa para a gente pensar: qual é o formato de entrega e quantas imagens você vai ter que tratar. Então, qual é o combinado que você fez com a pessoa para você ter a dimensão, o que é que você vai precisar fazer depois que você tiver feito as fotos. Porque o trabalho não termina quando você faz as fotos. O trabalho termina depois que você trata as fotos. A gente sempre entrega fotos tratadas. Onde vai ocorrer o trabalho? Por que é importante isso? Porque você tem que saber se você precisa ir atrás de um estúdio, se você precisa alugar mais algum equipamento, se você vai precisar contratar um cabeleireiro, um maquiador, um assistente. Qual é o período desse trabalho? De dia, de noite? Você vai ter que se deslocar? Você vai ter que ir para uma outra cidade? Ou é na sua cidade mesmo? Você vai precisar de dinheiro para alimentação? E caso você tenha uma empresa, os impostos que você paga. Precisa dimensionar tudo isso. Bom, você pode cobrar o valor que você tem na sua cabeça. Ah, Bianca, eu acho que para eu fazer um ensaio fotográfico de uma pessoa, um ensaio com uma duração de 2 horas, eu acho que 1.500 é um valor legal para mim, ok? Você pode estabelecer o seu valor. Agora, para você saber se o valor que você está cobrando está cobrindo os custos, você precisa fazer uma conta, ok? Então, gente, para ter uma base do quanto cobrar inicialmente pelo trabalho, você precisa dividir o valor que você gastou com o equipamento por 12 ou 24 meses, ou seja, um ano ou dois. Então, digamos que você comprou uma câmera por 1.500 e um computador por 900, pensando aí num equipamento simples, certo? Então, gente, com R$ 2.400 de gasto inicial de equipamento, em um ano, se você ganhar R$ 200 por mês, você paga o seu equipamento. Em 2 anos, se você ganhar R$ 100 por mês, você paga o seu equipamento também. E o seu valor do seu trabalho? Quanto custa? Quanto custa a sua hora de trabalho? Uma das formas de você ter uma estimativa do quanto custa a sua hora de trabalho é você pegar o valor que você precisa por mês, o valor que você gasta por mês ou o valor que você quer ganhar por mês e dividir por 30. E aí você vai ter, gente, o valor do seu dia de trabalho. Dividindo esse valor por 8, porque são 8 horas trabalhadas, você vai ter
o valor da sua hora de trabalho. Então, gente, uma pessoa que ganha ou precisa ganhar R$ 3.000 por mês para sustentar a sua casa, ela está trabalhando por R$ 12,50 a hora. Ah, mas para que serve eu saber o quanto custa a minha hora de trabalho? Porque você vai fazer um evento de 4 horas, certo? Você vai ficar lá fotografando 4 horas. E você está estimando que na pós-produção, para editar essas imagens, para selecionar essas imagens, para fazer todo esse processo de pós-produção, você vai precisar de mais 8 horas. 4 mais 8, 12. E aí você vai multiplicar 12,50 por 12. E você vai ter R$ 150. Você vai calcular o transporte, a alimentação, se você for gastar, né? Transporte obviamente vai, né? E aí, para você ter esse orçamento mínimo, você vai somar as horas de trabalho, ou seja, 150, mais o valor que você precisa por mês para pagar o equipamento, que no caso a gente viu ali que é 200 para pagar o equipamento em um ano, e mais o transporte e alimentação, o que dá R$ 370, certo? Lembrem-se, todo cliente chora desconto, ok? Você precisa estar preparado para isso. Se você chegar para o cliente e falar 370, ele vai falar, ah, não, tá muito caro, não, me dá 10% de desconto, né? Faz por 300. Então, gente, você precisa jogar o valor um pouco mais para cima para já esperar esse pedido de desconto do cliente. Se você sabe que 370 é o mínimo do mínimo do mínimo, e se você cobrar 500, você pode dar para o seu cliente 10% de desconto, que vai totalizar 450. Se o seu cliente chorar mais e você der 20% de desconto, serão R$ 400. Ainda está dentro, você sabe que 370 é o mínimo do mínimo que você precisa, né? Então, você vai saber o quanto que você pode dar de desconto. Sempre calculem o desconto que você vai dar, porque todo cliente pede desconto. Bom, gente, uma forma para quem está começando é fazer um portfólio. Um portfólio de fotos funciona como um currículo. Um bom portfólio mostra os trabalhos que você já realizou e precisa mostrar qual é o seu estilo de fotografia. E aí, para quem está começando e ainda não fez nenhum trabalho, a ideia é que fotografem pessoas que você conhece de forma gratuita para criar esse portfólio inicial de trabalho. Então você chama sua irmã, seu vizinho, sua tia, né? E oferece uma sessão de fotografia. A pessoa vai ter as fotos para ela e você vai ter as fotos para colocar no seu portfólio. Não se esqueça que você colocando as fotos da pessoa na internet, ela precisa estar ciente disso. É uma troca que você está fazendo com a pessoa. Você está fazendo um book fotográfico para ela e, em troca, ela vai deixar você usar as fotos dela para divulgar o seu trabalho. Uma coisa interessante também é ter um portfólio impresso. Aí já tem um investimento um pouco maior. E também você ter os seus trabalhos em um portfólio virtual. Pode ser um site que você faça, pode ser um blog, pode ser um Instagram, pode ser um canal no YouTube. É muito importante prezar pela qualidade da forma com que você aborda e atende os seus clientes. O seu cliente te manda um e-mail, né? Uma pessoa que você não conhece. Você vai responder o e-mail dele com palavrão, com gíria, com erro de português? Você vai procurar responder esse e-mail de maneira profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado. Vou providenciar o seu orçamento e retorno em seguida, certo? Então você precisa ter isso em mente. Então você precisa entender que você está atendendo o seu cliente. Mais uma questão de ética. Não vender um serviço que você não tem como fazer. A pessoa te pede para filmar o evento e a sua câmera não é legal para gravar vídeo, né? Então você não pode prometer algo que você não consegue entregar.
Se você tem o apoio de uma pessoa mais experiente, de um profissional que trabalha junto com você, se você tem uma rede de apoio, aí você tem a quem pedir. Mas antes de aceitar, antes de fechar o trabalho, tenha certeza que você, com o apoio de uma outra pessoa, vai poder realizar o trabalho, senão você vai queimar o seu filme. Sempre invista em aprendizado, equipamento, marketing. No YouTube, gente, tem vários canais que falam de marketing para fotografia. Marketing nada mais é do que vendas, né? Como vender a sua fotografia. Apresentação pessoal. Estar bem vestido em um evento, em um local que você vai fotografar, é fundamental para a conquista da confiança do cliente e para você transmitir credibilidade. Então, se apresentar para um trabalho com falta de higiene, sem lavar o cabelo, sem tomar um banho, né, sem estar legal, pode fazer com que você perca o trabalho. Estar bem apresentável, gente, não é estar chique, não é estar com roupa chique, né, mas estar cuidado. Então, vamos lá, apresentação pessoal, né? Cabelo lavado, penteado, aquele banho tomado antes de sair, o uso do desodorante. Gente, nada pior do que um evento ter uma pessoa com desodorante vencido, certo? E escovar os dentes. Imagina você vai chegar a conversar com o cliente e você não escovou os dentes. Roupa limpa, roupa passada, calçado limpo. Num trabalho, gente, não é adequado, não é legal você ir de chinelo, de short, de bermuda, de regata, aqueles saltos altíssimos, roupa chamativa, tudo muito curto, barriga de fora, boné, roupa de futebol, de time de futebol, não é legal. Então, por quê, gente? Porque o fotógrafo ele não tem que aparecer mais do que a pessoa que está sendo fotografada, né? Aqui eles estão aí de camisa, camisa, calça social, sapato, preto. O preto é bom porque o preto é mais discreto. Aqui, novamente, ó, num estúdio, ela tá de tênis, né? Calça jeans, camisa. Aqui também, calça jeans. Não é questão de ir chique, bem arrumado, é questão de estar cuidado. É questão de ter tido um cuidado pessoal. Bom, no contato com o cliente, a gente deve evitar falar gíria, falar palavrão. Se estiver escrevendo e-mail, escrever com educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se enrolar no que você vai explicar. Se tiver um corretor ortográfico, usar para não ter aqueles erros de português. Se você trabalha bastante com e-mail, você pode ter uma assinatura no seu e-mail, que aí é a sua assinatura com o seu nome, com o seu telefone, com o local que você trabalha, WhatsApp e tudo, vai estar lá no fim do e-mail. Evitar, gente, e-mail que tem apelido, tipo Rafinha Bonitinha. Não é profissional. Como é que você vai passar para o cliente o seu e-mail e rafinhabonitinha@gmail.com? Sempre ofereça opções para o seu cliente. Daí a importância, né, de você sempre jogar o valor um pouquinho para cima para ter uma flexibilidade, né? Então seja flexível a negociar o valor. Caso dê algum problema, gente, sempre procure compreender, né, a insatisfação do cliente, procura resolver o problema, conversar, entender o que aconteceu, se desculpar, não tem problema nenhum. E, gente, acidentes acontecem, ok? Então agora o nosso exercício. Muito bem, vamos lá. Aqui a gente vai pensar numa situação de pedido de orçamento e vocês vão calcular o orçamento que você vai passar para essa sua cliente. Então, sua cliente Amanda pediu um orçamento para você fazer um book fotográfico para o filho dela. O ensaio vai ter duração de 3 horas e vai ser num parque. Entregue, faça o orçamento para ela. Considere que você gastou R$ 2.500 comprando equipamento e quer pagar em um ano. Gente, se você gastou R$ 2.500 de equipamento e quer pagar o seu equipamento em um ano, quanto que você vai precisar por mês? É uma conta bem simples, pode usar a calculadora aí, né? 2.500 dividido por 12 meses. Ok? Considera que você precisa, para ir fazer as fotos, tomar 2 ônibus e 2 metrôs.
porque você tem que ir e tem que voltar, ok? E considera que a sua hora de trabalho é calculada na estimativa de salário mensal de 2.000. Então, gente, aquela conta que a gente fez, certo? Aqui, ó, eu coloquei 3.000 dividido por 30, depois você divide por 8 e você tem a sua hora de trabalho. Então, você vai calcular o valor necessário por mês para pagar o equipamento em um ano. Simples, né? O valor que vai gastar de transporte com ida e volta, certo? Também muito simples, é só você pegar o valor do ônibus, o valor do metrô e multiplicar. O valor da sua hora de trabalho. Quando você somar tudo, você vai ter um orçamento mínimo, certo? Um valor mínimo, que é o custo mínimo para fazer esse trabalho. Aí você tem que acrescentar o chorinho do cliente. Ah, então deu R$ 300. Quanto que você vai jogar para cima para ter aquela possibilidade de choro? Porque o cliente vai pedir desconto. Ah, Bianca, mas eu acho 500 muito pouco. Muito bem, coloque o valor que você acha. Você quer cobrar 1.500? Coloque, esse é o orçamento, certo? Você tem que dar o preço do seu trabalho. Seja coerente com o que você faz, com o que você é capaz de entregar, com o que você tem em mãos para fazer. E aí eu quero que vocês proponham também para cliente uma forma de pagamento. Você aceita que ela te pague como? Tem que ser tudo à vista tem um desconto. Ok, minha gente? Espero que isso aqui esteja claro para vocês. É muito simples. Usem calculadora, não é difícil. E aí, gente, eu quero saber cada item, tá? Eu quero que vocês mandem para mim como se você estivesse apresentando para cliente. Então, digamos que tenha sido por e-mail. Você vai escrever um e-mail que você mandaria para cliente. Aí faz uma foto e manda para mim, tá bem? E aí eu quero saber cada item disso aqui que eu tô perguntando para você. Tá certinho? Muito obrigada. Eu estou à disposição se tiverem dúvidas. E é isso, minha gente. Um beijão. Até mais.